Seção 3ª. Do processo administrativo infracional. Artigo 66. Constituem princípios básicos do processo administrativo infracional a legalidade, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade, o formalismo moderado, a publicidade, o contraditório, a ampla defesa, a segurança jurídica, o interesse público, a impessoalidade, a boa-fé e a eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos ambientais serão observados, entre outros, os critérios de: inciso 1º, atuação conforme a lei e o direito. Inciso 2º, atendimento a fins de interesse geral, vedada renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Inciso 3º, objetividade no atendimento do interesse público, vedada promoção pessoal de agentes ou autoridades. Inciso 4º. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Inciso 5º. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na legislação vigente. Inciso 6º. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Inciso 7º. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Inciso 8º. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Inciso 9º. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Inciso 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Inciso 11. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Inciso 12. Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados, e inciso 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Artigo 67. Antes da lavratura do auto de infração, deve o infrator ser intimado, para prestar informações ou esclarecimentos à autoridade ambiental fiscalizadora, salvo quando estiverem presentes elementos objetivos suficientes para a lavratura adequada do auto de infração, os quais devem estar identificados e descritos naquele instrumento. Artigo 68. Os autos de infração ambiental estadual são lavrados em formulário único do Estado, sendo que cada auto origina um processo administrativo infracional. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio de infratores, será lavrado um auto de infração para cada infrator, os quais serão apensados no processo administrativo infracional. Artigo 69. Os autos de infração formam processos administrativos próprios independentes de processos de licenciamento e outros. Iniciam-se com a primeira, via do auto de infração, devendo ser capeados, e suas folhas numeradas, carimbadas e rubricadas. Artigo 70. Toda autuação deve ser acompanhada do respectivo relatório de fiscalização, e sempre que possível deve incluir: inciso 1º. Croquis de localização e coordenadas geográficas do lugar de autuação. Inciso 2º. Medições de área. Inciso 3º. Cálculos de volume de madeira, fotografias e ou imagens digitalizadas, e inciso 4º. Demais documentos necessários à elucidação dos fatos. Artigo 71.
A numeração dos processos administrativos deve ser única para todos os processos iniciados pela Fiscalização Ambiental Estadual, sendo obrigatória a utilização de um sistema informatizado de gestão e acompanhamento de infrações ambientais, no qual são registradas todas as movimentações processuais e os documentos internos integrantes do processo. Parágrafo único. O sistema informatizado utilizado deve ser único para Fátima e para a Polícia Militar Ambiental (PMA). Artigo 72. No auto de infração ambiental, deve constar a descrição de todos os fatos que constituírem a infração ambiental por ocasião do ato fiscalizatório, bem como o enquadramento na norma legal transgredida, e da penalidade indicada, sendo que o equívoco no enquadramento legal não enseja a nulidade do auto de infração, salvo se implicar em majoração da sanção administrativa a ser aplicada. Artigo 73. O prazo para apresentação da defesa prévia é de 20 dias, a contar da data da ciência da lavratura do auto de infração, pela intimação pessoal do autuado. Artigo 74. Lavrado o auto de infração ambiental, a apresentação de informação, ou de defesa prévia, deve ser dirigida à autoridade ambiental fiscalizadora, cabendo ao funcionário que receber o documento, a imediata remessa a quem compete apreciá-la. Parágrafo 1º. O agente fiscal autuante, sempre que possível, deve indicar os procedimentos a serem tomados pelo infrator para cessação ou mitigação do dano ambiental, antes mesmo da apresentação da defesa prévia. Parágrafo 2º. Na fase da defesa prévia, o autuado deve fazer as alegações de fato e de direito, demonstrar as provas que possuir, arrolar testemunhas e indicar outros meios de prova. Parágrafo 3º. A defesa prévia intempestiva não deve ser apreciada, ficando facultado o direito de posterior juntada de provas pelo autuado. Artigo 75. A análise da defesa prévia deve ser elaborada pelo agente fiscal autuante, após a sua juntada nos autos do processo. Parágrafo 1º. Na análise de defesa prévia devem constar, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1º. Nome, qualificação ou razão social do autuado. Inciso 2º. Local, data e horário da autuação. Inciso 3º. Número e série do auto de infração ambiental e do processo de licenciamento, se houver relevância. Inciso 4º. Nome do agente fiscal. Inciso 5º. Rol de testemunhas. Inciso 6º. Fundamento legal da autuação. Inciso 7º. Alegações do autuado em defesa. Inciso 8º. Considerações do autuante, e. Inciso 9º. Conclusão. Parágrafo 2º. Pode o agente autuante apresentar à autoridade ambiental a minuta de decisão sobre penalidades, quando não houver mais questões pendentes de julgamento. Parágrafo 3º. Sempre que oportuno, deve ser indicada na análise de defesa prévia a necessidade de laudo técnico, de parecer jurídico, ou de produção de outras provas, sendo que nestes casos, o processo será remetido ao superior hierárquico para decisão interlocutória. Artigo 76. O prazo para fins de decisão é de 30 dias, a contar da apresentação da defesa prévia, ou do decurso do prazo respectivo. Artigo 77. As instâncias recursais devem obedecer à ordem cronológica para julgamento dos recursos. Artigo 78. Elaborada manifestação sobre a defesa prévia pelo agente fiscal autuante, os autos devem ser encaminhados ao seu superior hierárquico. Artigo 79.
A autoridade ambiental fiscalizadora poderá discordar da proposição do agente autuante, podendo atenuar, aumentar ou não aplicar a sanção administrativa indicada, devendo, para tanto, embasar sua decisão em parecer técnico ou jurídico, inseridos no despacho, para a compreensão da apreciação divergente. Parágrafo 1º. Na ocorrência de dano ambiental, a pena de reparação ou recuperação ambiental deve sempre ser aplicada, independentemente da aplicação de sanções administrativas. Parágrafo 2º. O autuado é notificado por escrito e arquivado o processo administrativo quando não imposta qualquer sanção administrativa. Parágrafo 3º. Independente do oferecimento da defesa prévia, desde que transcorrido o prazo de sua apresentação, a autoridade ambiental fiscalizadora deve prolatar a decisão da qual o infrator será intimado. Parágrafo 4º. A decisão sobre penalidade deve ser sempre proferida, independentemente da proposição e celebração de termo de compromisso com o autuado. Artigo 80. O despacho aplicador de penalidades deve conter: inciso 1º. O nome exato da pessoa física ou jurídica. Inciso 2º. A descrição sucinta do fato que a motivou. Inciso 3º. A indicação do dispositivo legal e regulamentar em que se fundamenta. Inciso 4º. O prazo para cumprimento da exigência. Inciso 5º. O valor da multa e o local onde deve ser efetuado o pagamento. Inciso 6º. O local e data de expedição, e inciso 7º. A assinatura da autoridade administrativa. Artigo 81. As penalidades de embargo, suspensão ou interdição e apreensão de materiais não possuem efeitos suspensivos, quando da apresentação de recurso administrativo à Jaria ou ao CONSEMA, tendo efeito meramente devolutivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução das sanções administrativas aplicadas, a autoridade recorrida, ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Artigo 82. Por ocasião do exercício do direito de defesa nas esferas judicial e administrativa fica assegurado ao administrado, ao final do processo administrativo ou judicial, a mesma situação jurídica existente caso não houvesse se insurgido contra o ato administrativo em questão, resguardando-se, entretanto, a devida correção monetária referente ao período em que perdurar o processo, nos casos em que a decisão reconhecer a exigibilidade de valores. Artigo 83. Compete à Fátima dar ciência de suas decisões ao recorrente, bem como emitir a competente guia de recolhimento no caso de aplicação da penalidade de multa. Parágrafo único. As decisões do CONSEMA devem ser publicadas no Diário Oficial do Estado. Artigo 84. Quando as medidas administrativas forem esgotadas e não restarem atendidas no processo de fiscalização, o órgão executor deve ingressar com a competente ação judicial visando garantir o cumprimento das disposições legais. Artigo 85. O órgão autuante tem obrigação de prestar informações sobre os processos administrativos infracionais. Parágrafo 1º. A autoridade ambiental fiscalizadora poderá justificar a negativa de prestar informações com base na alegação de preservação do sigilo industrial. Parágrafo 2º. A negativa de prestação de informações não é válida quando se tratar de solicitação dos órgãos públicos. Artigo 86. A constatação de fatos que constituem, em tese, crimes ambientais, enseja remessa obrigatória de fotocópias de peças e informações ao Ministério Público, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Parágrafo 1º.
O encaminhamento de informações, de que trata o caput, deve ser feito logo após a aplicação de penalidades pelo órgão ambiental fiscalizador estadual, devendo ser efetuado antes da aplicação de penalidades, se decorrido mais de 30 dias da lavratura do auto de infração. Parágrafo 2º. As fotocópias serão encaminhadas para o Ministério Público Estadual ou Federal, de acordo com suas competências. Parágrafo 3º. As fotocópias são dispensadas, se a autoridade ambiental fiscalizadora possibilitar o acesso do Ministério Público ao sistema de gestão e acompanhamento de infração ambiental, bem como aos documentos digitalizados inerentes ao processo, cientificando-lhe, por escrito, do objeto da autuação. Artigo 87. As multas previstas neste Código podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental. Parágrafo 1º. A correção do dano, de que trata este artigo, será feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação do dano. Parágrafo 2º. A autoridade competente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não o exigir. Parágrafo 3º. Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 90% do valor atualizado monetariamente. Parágrafo 4º. Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, quer seja por decisão da autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano não reparado. Parágrafo 5º. Os valores apurados nos parágrafos 3º e 4º serão recolhidos no prazo de 5 dias do recebimento da notificação. Artigo 88. No termo de compromisso devem constar: inciso 1º, número do processo administrativo de autuação e de licenciamento, se houver. Inciso 2º, histórico sucinto. Inciso 3º, considerandos. Inciso 4º, modo e cronograma de adequação legal e técnica do infrator. Inciso 5º. Fixação de multa diária pelo descumprimento. Inciso 6º. Suspensão das penalidades impostas na decisão final. Inciso 7º. Prazo de vigência. Inciso 8º. Data, local e assinatura do infrator, e inciso 9º. Previsão de prazo para a publicação do termo de compromisso, mediante extrato, no Diário Oficial do Estado, às expensas do infrator, sob pena de ineficácia, sendo que nos casos de infrações de pequeno potencial ofensivo, e de infratores de poucas condições econômicas, será admissível a publicação do extrato no mural do órgão fiscalizador, e no sítio oficial do órgão na rede mundial de computadores. Artigo 89. Os danos ambientais irreversíveis devem ser compensados em forma a ser regulamentada pelo órgão ambiental fiscalizador. Artigo 90. Os recursos financeiros de medidas compensatórias por danos irreversíveis, decorrentes de termos de compromisso firmados em processos administrativos infracionais, devem ser depositados no Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente (FEPEMA). Artigo 91. Os processos administrativos devem ser instaurados e mantidos na unidade operativa da circunscrição do agente fiscalizador autuante. Artigo 92. Lavrado auto de infração, o agente fiscal ambiental deve, com a primeira via, iniciar o processo administrativo infracional e entregar outra via ao autuado, mediante recibo. Parágrafo 1º. Ocorrendo recusa do autuado em receber e passar o recibo do auto de infração, o agente fiscal deve fazer constar esta ocorrência e colher a assinatura de 2 testemunhas, sendo que uma delas pode ser outro agente fiscal.
Parágrafo 2º. Quando o autuado, ou seu preposto não for encontrado no local da autuação, o auto de infração segue via correio, com aviso de recebimento. Parágrafo 3º. Configurando-se a impossibilidade de intimação do autuado, o órgão autuante deve fazer publicar o conteúdo do auto de infração no Diário Oficial do Estado. Artigo 93. Ao final de cada ano, todo agente fiscal deve prestar contas, diretamente à autoridade ambiental fiscalizadora, do bloco de auto de infração, bem como apresentar o competente relatório de atividades. Parágrafo único. A Fátima e a PMA devem fazer um relatório conjunto anual da fiscalização ambiental, a ser apresentado ao chefe do Poder Executivo e à Assembleia Legislativa, até o final do primeiro semestre do ano subsequente. Artigo 94. O agente fiscal, ao constatar o indício de irregularidade na licença expedida por qualquer órgão do CISNAMA, deve enviar o competente comunicado ao representante do órgão emissor da licença para providências ou esclarecimentos, antes da lavratura do auto de infração. Artigo 95. A intimação é expedida em duas vias, ficando a segunda anexada aos autos. Artigo 96. O agente fiscal da Fátima deve portar a carteira de identificação funcional concedente do Poder de Polícia Ambiental.